Aí agora eu vou fazer um anúncio, né? Anúncio doido, anúncio doido. Lembra que eu falei que teriam várias novidades? Lembra que eu falei? Pô, vão ter várias novidades no canal, que eventualmente vocês vão descobrir. Eu não posso falar todas, mas uma delas eu já posso falar e vou apresentar para vocês, que é o seguinte: Dusk Maiden será publicado no Brasil fisicamente pela MPEG, a mesma editora de Sense Life e Betiger. Então, mangá que eu sou editor e roteirista de suporte, né, para o Ricardo, porque ele está fazendo 4 obras ao mesmo tempo, então estou dando uma colaborada ali com ele, eu sou editor de 3 delas. Dusk Maiden anunciado oficialmente para publicação física em todo o Brasil. Né? Então tem a versão online que vocês já podem ver, está disponível tá no Gibi, Zines, Flip-Thru, acho que no Funktoon também, no Karikari e no Manga Plus Creators, né? A gente ganhou o prêmio de prata mundial. Estaremos online lá na plataforma do Manga Plus em inglês, ao lado de One Piece, Dragon Ball, Bleach, Naruto e muitos outros. E agora também será publicado fisicamente o mangá aqui no Brasil. Eu não sabia que ia ser anunciado no Anime Friends. Uma surpresa positiva. Eu sabia da negociação, sabia que, né, vai dar tudo certo, mas não sabia que ia ser anunciado agora, né? E eu tive essa surpresa graças ao Rian lá no Discord. Obrigado, Rian, pela, pelo compartilhamento. Então, finalmente Ricardo Mango poderá me pagar pelos 6 anos de trabalho de editor que ele está dando migué para me pagar. Essa é a segunda obra física no Brasil onde meu nome aparece. Dusk Maiden e Betiger, né? Meu nome estará lá nos agradecimentos como editor. Ele nunca pagou? Não, no início ele pagava. Mas depois apertou, eu falei, mano, deixa pra lá. Depois você me paga. Eu tô mais preocupado em fazer sucesso com você, né? Tipo, cultivar isso, melhorar, evoluir, publicar, ganhar prêmio, do que você ficar me pagando migalha. Eu quero ver o seu sucesso. Então. E aí, obviamente, vou cobrar a alma dele depois, né? Eu vou cobrar não só dinheiro, mas eu vou cobrar capítulos do Battle Hentai também. Mas enfim. Muito bacana aqui a publicação de Dusk Maiden. Não sei exatamente quando vai começar. Quem tá no evento depois me mande as informações, porque eu não tenho ainda os detalhes. Mas essa não é a única novidade que teremos no Brasil, né? Se Dusk Maiden for bem, quem sabe, né? Se Dusk Maiden for bem, quem sabe outras coisas acontecem. Mas existe outra novidade em relação a Dusk Maiden, que eu acho que eu já posso falar. Se eu não puder falar, foi mal, Ricardo, mas eu vou falar do mesmo jeito. Que é o Battle Hentai Y, só mandar os names. Nem sabia desse rolê. Não, o Battle Hentai é meme, mas depois eu falo, relaxa. O Ricardo tá aí, o Bakumango é o Ricardo. Ricardo, posso falar daquele país? Posso falar daquele país? Tá, então. A outra novidade muito aleatória é que, além de ser publicado no Brasil, tá tudo organizado para que Dusk Maiden também seja publicado no Paquistão. Que doideira, né? Dusk Maiden está em negociação para ser publicado no Paquistão. Aí você fala, mas que diabos é o Paquistão? Onde fica? O Paquistão fica do lado da Índia, tá? E ele é um país que tem meio que quase tanta gente quanto a Índia. A gente já viu um vídeo do Paquistão aqui no canal, né? O Paquistão é um país relativamente não, um país muito pobre, só que tem mais de 200 milhões de pessoas. É o quinto país mais populoso do mundo. Então, assim, é um país com poder aquisitivo baixo e tal, só que está nascendo uma cena de quadrinhos lá, e aparentemente, para não competir com as licenças da Coreia e do Japão, certas editoras estão procurando obras internacionais para publicar lá. Né, com contratos que, obviamente, não são tão caros quanto o Naruto da vida.
Então, resultado, né? Dusk Maiden também será publicado no Paquistão. Apaga o vídeo falando mal do Paquistão. Eu não falei mal de ninguém, pô. 50 meses /tamo junto. Parabéns pela publicação do mangá aqui no Brasil. Final do mês temos Bleach voltando e com isso várias novidades na área da cubologia. Valeu, Sindroliz. Inclusive, né? Talvez eu não possa assistir com vocês Bleach durante alguns episódios. Talvez, infelizmente, mas faz parte da. É mais uma surpresa. É mais uma surpresa. Alguns episódios eu não vou poder assistir com vocês. Por quê? Vocês vão descobrir. Vocês vão descobrir. A gente vai assistir quase todos. Mas acho que 4 episódios eu não vou poder assistir com vocês. Eu não vou estar podendo ver online, entendeu? Opa, Narras, belezinha? Sou autor de uma obra e queria saber se você faz vídeo patrocinado? Entrei em contato com você pelo Insta e pelo Discord. Valeu, Ali, tamo junto, obrigado pela sua doação. Eu acabo não respondendo as mensagens que eu recebo, porque eu nem olho, porque é muita mensagem. Todos os dias são muitas mensagens. Aí eu virei o que eu jurei destruir e eu não vejo mais mensagem das pessoas que me mandam coisa. Mas antigamente eu fazia isso, mas hoje em dia não mais. Tanto é que o canal principal não tá saindo mais vídeo. Só sai vídeo super trabalhado que me dá na telha. Então eu não tô trabalhando mais com vídeo patrocinado porque eu não tenho mais tempo para fazer esse tipo de coisa. Por causa dos meus diversos trabalhos, infelizmente. Entendeu? Então o que eu posso te dizer é: faça sucesso com o seu quadrinho, que eventualmente ele pode ser mencionado na live ou no YouTube. Brutal. Mas talvez eu não possa assistir 4 episódios de Bleach com vocês. Eu não vou estar podendo ver online, entendeu? Mas eu vou assistir. Mas eu não vou poder ver online. Só posso falar isso pra vocês. Só posso falar isso pra vocês. Ok? Vai ficar um mistério aí, depois vocês vão descobrir. Mas voltando pra Dusk Maiden, então, Dusk Maiden será publicado no Brasil e no Paquistão. Quando começa a publicação e tal, não sei. Tá? Tem que ver com o Ricardo, ele que estava lidando com isso, apesar do editor ter que lidar com isso, eu não sou editor dessa parte específica, né? Isso aí o Ricardo estava vendo lá com o dono da MPEG, se eu não me engano. Se mandar bem, né, Dusk Maiden, quem sabe mais novidades em breve de obras do Ricardo, né? Então vamos lá, 2 obras com o meu nome aqui sendo publicadas no Brasil. Olha só que doideira, hein? 2 obras onde eu sou, né, responsável por ajudar os autores a escreverem a melhor história possível, profissionalmente. Muito bom, né? Muito bom. Vai sair por quanto Dusk Maiden? Deve sair pelo valor padrão dos mangás brasileiros da MPEG. Já pensou virar anime? Vamos com calma. Muito difícil. Pera, o Ricardo mandou coisa no WhatsApp aqui, deixa eu ver. Você quer que eu mostre isso agora, ô Ricardo? Quer que eu mostre aqui antes? Faça um Premiere? Você quer que eu mostre o vertical ou horizontal? Valeu, Onurbsa. Tamo junto, obrigado pelo apoio. É pra mostrar o vertical e horizontal. Esse trailer tocou lá no Anime Friends? Vai pôr na TV? Vou botar aqui, hein? Vou botar aqui. Tocou no Anime Friends isso aí? Vamos lá, eu quero ver a facção narrativando crescendo cada vez mais, apoiando cada vez mais projetos que estamos participando. Então vamos ver aqui, em primeira mão, antes da publicação oficial nas redes sociais, um trailerzinho bacana sobre Dusk Maiden. Morta? Ah, não. Ah, donzela. Ela ainda vive. A caçadora ungida. A irmã do lobo. Aquela que atravessou as eras. E agora ela retorna a Veracruz, bem no oco da árvore do mundo. E essa matadora de demônios? Ah, ela não descansará até cortar o pescoço desse bebê. O infante.
o rei de todos os demônios. Asmodeus! E aí, quem quiser saber das vozes, né? Aqui, ó. O bardo é o Lucas Almeida. Se eu não me engano, ele é o dublador do Eren, é isso? E a Dusk foi a Bia Santos. Então, sim, tivemos dubladores famosos aí fazendo a voz dos personagens. E, ô Ricardo, a música aqui do Felipe, ele fez junto com o cara lá que você tinha falado? Ou não foi o caso? Me manda no WhatsApp ou responde aqui no chat, por favor. Pra quem não sabe, né, Dusk Maiden, eu vou deixar tocando aqui de novo, se tem música pra falar por cima. Dusk Maiden, vocês já pegaram referências de Souls-like aí, né, da estética e tudo mais, só que não é só isso não, tá? Dusk Maiden é primariamente inspirado em Metroid, ok? Metroid, Zelda, Souls-like da vida, né, também é envolvido, mas sim, né? Então vocês terão, conforme a história avançar, vocês vão perceber várias coisas muito doidas aí. E espero que vocês gostem. E a música, a música não, a história também é inspirada em uma série de músicas de um compositor brasileiro chamado Elomar. Ficou bem parecida, Mango, com a música do Elomar. Aqui, é muito mais inspirado em Metroid do que em Souls. Pois é, né? Então, vocês vão descobrir ainda por que isso vai acontecer, né? Tipo, por que essa é a inspiração principal. Mas existe um compositor brasileiro chamado Elomar, que ele conta meio que uma história de um Souls-like no sertão, vamos dizer assim. Tipo, são músicas que falam sobre um sertão meio místico. E ele é um eremita. Esse cara, ele vive isolado, sei lá, numa fazenda no meio do Nordeste, compondo música e vivendo disso. Ele não tem muita presença em rede social nem nada. É um artista bem underground nesse sentido. E, inclusive, alguns títulos de capítulo de Dusk Maiden são referências às músicas dele. Então, a mistura que tem aqui em Dusk Maiden, que eu acho bacana, é como que é contar uma história brasileira sem ficar jogando na cara que é brasileiro. Né? Porque você vê uma história japonesa falando sobre mitologia nórdica, você vê uma história americana falando sobre mitologia egípcia, você vê uma história chinesa falando sobre um monte de coisa diferente, uma mistura, uma maluquice, né? Por que história brasileira tem sempre que fazer questão de gritar que é brasileira e ter curupira e ter, né, sei lá, né, favela e tudo mais, né? Claro, são histórias que podem existir, não tem problema nenhum existir. Mas será que não tem formas de botar a experiência unicamente brasileira dentro de uma história, sem ficar gritando a necessidade de representação cultural brasileira? E sim a representação da criatividade brasileira, né? E Dusk Maiden trabalha muito isso porque é uma mistura enorme de coisas. Eu já vou fazer o que pediram aí no chat. Inclusive, né, essa grande torre aqui, cadê? Vocês vão ter uma certa surpresa quando eu chegar aqui, né? Porque esse é o ponto principal da história. E aí vocês vão entender por que Metroid. Né? Esse é o ponto principal da história. E um meme que representa isso, né? Sabe aquela imagem de tipo... Já viram essa imagem aqui? Cadê Brasil? Então, esse meme aqui representa bem a Torre de Veracruz, tá? Representa bem a Torre de Veracruz. Então, espero que vocês gostem. Vamos ver como é que vai ficar aí a edição física. Tô curioso para saber os detalhes.
Valeu, Ricardo, aí, por ter topado, né, trabalhar comigo mais uma vez. Eu e o Ricardo temos um track record absurdo, hein? Publicação na Coolmic japonesa. Monsters Odyssey, Creators Award, destaque na Webtoon 3 vezes, 1,5 milhão de views. Prata com Dusk Maiden. Será que no outro Monsters Odyssey você vai ganhar Creators ou Bronze? Sabe, então... E publicação aqui no Brasil, publicação no Paquistão. Porra, a dupla tá como, mano? Tu fez o roteiro? Não. Eu sou editor do Ricardo, só que eu meto a mão na história, tá? Eu meto a mão de mudar planejamentos grandes da história, eu meto a mão de mudar diálogo, eu meto a mão de ter que mudar a personagem pra ser assim, assado. Claro, eu não mando, mas a gente debate e eu, né, insisto e tudo mais, apresento ideias, apresento desenvolvimentos. O capítulo que ia sair, que vocês não viram, eu falei, mano, esse capítulo tá muito fora de controle. Divide ele em 3 capítulos diferentes. Então, como o Ricardo tá fazendo muitas histórias ao mesmo tempo, eu acabo influenciando mais no roteiro do que o normal. Então eu falo que eu sou, tipo, editor e um roteirista de suporte. Né, mas a história saiu da cabeça do Ricardo. Né, como se ele fosse uma árvore que cresce descontrolada, e eu vou lá e vou podando os galhos para fazer a forma correta daquilo, para pegar mais sol, para utilizar melhor os nutrientes do solo, coisas assim, entendeu? Esse é o trabalho geral de um editor, mas eu acho que aqui eu meto mais a mão na história do que um editor padrão iria fazer, devido à situação que o Ricardo tá de fazer muitas histórias. Ele está fazendo 4 histórias, 3 delas eu sou o editor, inclusive. Aqui, ó, bronze eu acho difícil, Creators talvez, mas seria dar 2 vezes o prêmio para a mesma obra, mesmo sendo bem diferente. A do Boglin, acho difícil. Pois é, mas vamos ver, né? Vamos ver. Tipo, um crítico não, é bem diferente do trabalho de um crítico. O trabalho de editor de um crítico é bem diferente. Você é responsável da criatividade por cá? Não, é o contrário. O Ricardo é um monstro de criatividade descontrolado. O cara manja muito. Eu tenho inveja de como o Ricardo tem criatividade para misturar conceitos e fazer coisas e desenvolver a história e começar e a disciplina para fazer tudo isso acontecer. Então, eu sou mais o que ajuda ele a apontar o canhão para a direção certa. Entendeu? Por sinal, a estrela de Davi na testa da Dusk foi ideia sua, Narras? Não responderei nada sobre a história. Mas saiba que eu e o Ricardo demos risadas do seu comentário lá. Não risadas de deboche, né? Mas a gente riu porque a gente achou curioso, né? Os caras fazendo igual fazem com o Eiichiro Oda. As paradas lá. Quanto custa para te contratar como editor? Hoje em dia eu não estou fazendo esse trabalho. Por demanda. Mas não é um trabalho barato. Depende muito do meu nível de envolvimento com a obra e tal, mas eu não estou fazendo isso. O que mais gasta é meu tempo. Então eu não estou fazendo mais isso. Narra Torishima brasileiro confirmado, então é meu objetivo, né? A Gostosa na capa foi ideia tua? Não necessariamente, mas como o Monsters Odyssey não teve isso, e eu enchi o saco do Ricardo pra ter isso, eu acho que isso foi um efeito rebote de eu ter falado pra ele botar Gostosas na história anterior, e aí esse aí já começou com Gostosa. Mas assim, essa história aqui, ela foi feita pensando em vamos fazer sucesso, né? Tipo, existem histórias que, por exemplo, das 3 histórias que o Ricardo faz, o Smells Like Shonen Spirit é a preferida dele, que é uma comédia idiota, completamente nonsense. Só que a gente sabe que isso não faz tanto sucesso quanto se a gente fizer uma história com estética Souls-like, misturando Metroid, Zelda e outros elementos, dando um twist legal, tirando essa parada de mundo, Deus do mal, e fazendo um meme do Catholic Souls. Aí, isso tem mais impacto pro Zeitgeist atual, pro público atual, porque as pessoas estão procurando. Então vamos fazer um negócio bacana nisso? Vamos. Então ele foi pensado em como pegar elementos interessantes que estão populares e tornar eles únicos para essa obra, não ser só uma cópia das coisas, né? Tanto é que a narrativa da história ela é multitemporal, né? Você vê o presente e o passado constantemente, em todos os capítulos. Isso aconteceu por 2 coisas. Primeiro, por causa que o Ricardo queria mostrar muitos elementos da história. E segundo, porque eu falei, puta que pariu, Ricardo, tá com muito conceito, vai ficar bagunçado pra caralho essa história.
E aí a gente mudou o percurso da história no meio da história. Porque não era pra ter esses flashbacks. Só que eu falei, mano, você tem que focar na Dusk. E não em todo o resto. Aí, pô, é verdade, isso aqui e tal. Aí então a gente tava com o navio numa direção, a gente teve que mudar a direção do navio no meio do mar. No meio da correnteza. E aí a história se adaptou às necessidades que a gente tinha pra virar outra coisa, no meio do caminho. Então, essa dinâmica de flashback passado-presente, surgiu dessas duas necessidades, de apresentar o mundo e de dar foco na Dusk, senão ela vai ficar de fora da história. Então a produção de uma história é muito mais complexa e dinâmica do que vocês imaginam, entendeu? Pra focar bem em como adicionar várias camadas de valores, né? Não ser só a apresentação de personagem, world building, mas ser, tipo, várias coisas ao mesmo tempo. Né? E eu ia falar outra coisa que ele não me pagou. Tá me devendo a alma. Tanto é que eu falei ali dele fazer um capítulo do Battle Hentai, ele falou, é só manda o name aí que eu faço. Então, pra quem não viu, vou botar aí de novo, Dusk Maiden será publicado fisicamente no Brasil pela MPEG e no Paquistão por uma outra editora que eu não lembro o nome. Morta? Ah, não. Ah, donzela. Ela ainda vive. Acho que eu ia falar que, inclusive, a gente mudou uma coisa muito importante A da história caçadora recentemente. ungida. A irmã do lobo. Aquela que atravessou as eras. E agora ela retorna a Veracruz. Recentemente, ontem. Bem no oco da árvore do mundo. E essa matadora de demônios? Ah, ela não descansará até cortar o pescoço desse bebê. O infante. O rei de todos os demônios. Asmodeus! Pois é, dois dubladores profissionais famosos. Muito doido, né? Ter o apoio dessas pessoas. A premiação. Então foi tudo. Acho que eu lembrei que eu ia falar. A gente fez focado, né, em ver o que tava sendo receptivo pelo público, né? O que o público tava curtindo recentemente e fazer um take legal disso, né? Diferente do que você vai ver normalmente. Tanto é como eu falei, né? O povo tá falando de Souls-like, mas a inspiração principal é Metroid. O primeiro capítulo já está disponível, já tem 6 capítulos disponíveis, e inclusive já ganhou prêmio e já vai ser publicado em português no Brasil pelo MPEG. Então, fazer a história como produto não é só fazer a história que você quer, pronto, acabou. Você tem que saber o que fazer. E isso vai envolver sacrificar muitas coisas que você gostaria de botar na história. E essa é a coisa que talvez mais deve irritar o Ricardo, é quando eu chego e mando ele mudar o name inteiro. Mas eu não chego só, tipo, muda porque eu quero. Não, eu falo, muda isso por causa disso. E ele fala, caralho, eu não tenho argumentos contra. Que merda, vou ter que redesenhar. Aí ele fica puto. Mas faz porque ele sabe que o raciocínio tá certo. E aí é a diferença, né, do amador pro profissional. Então, mais uma novidade aí, que bom que vocês gostaram. Quando tiver disponível aí para comprar, eu já vou falar para vocês. E mais novidades em breve. Contei ontem o número de páginas e já tem 175 páginas. O próximo capítulo já fecha o volume 1. Aí, ó. Teremos o volume 1 de Dusk Maiden, volume 1 de B-Tiger, volume 1 de outras coisas no futuro, quem sabe. Aí no meio de tudo isso, né? No meio de tudo isso, tem isso. Tem isso. Tem isso e infelizmente eu não vou poder assistir Bleach com vocês durante 4 episódios.
Aí, na moral, vai ser muito engraçado ver todos os argumentos de todos os haters irem pro esgoto. Vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. O que eles vão falar agora, mano? O que eles vão falar agora? Só com as novidades que eu já falei, já tá complicado. Imagina com as novidades do futuro. Enfim, bacana. A terceira coisa que eu quero falar, então vai, enfim, acho que isso aqui vai pro YouTube, então dá like no vídeo, se inscreve no canal, acompanhe as novidades de Dusk Maiden e os outros mangás do Ricardo Mango, você pode ler no Fliptrue, tá no Gibi, Zines, Karikari, acho que tá no Funktoon também, tem no Manga Plus Creators em inglês, pra quem quiser dar a view no rank lá, mas como já foi premiado não pode ganhar de novo. Agora o Narras está com muito ego inflado. Porra, mané, dependendo do que acontecer no futuro eu vou ficar com ego inflado mesmo. Não com os outros, né? Porque com os outros eu vou ser gente boa. Mas com os haters aí, eu vou, mano, arrogante. Então, muito bom, né? Muito bom. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. E me diga o que você está mais animado aí para Dusk Maiden. Me diga suas teorias. Me diga o que você quer ver na história. Fale o que você acha para a gente poder ler e considerar, né? Botar ali na roda do debate. Ah, você é arrogante FDP sim. Dependendo da pessoa, você é arrogante FDP sim. Vou falar. O que você tá falando merda aí? Quando você tiver 5 prêmios, você me responde, senão nem vejo. Arrogante, arrogante, arrogante. Acabou a humildade nessa porra, a soberba voltou. Enfim, brincadeiras, tá? Tem gente que não entende que é brincadeira. Mas se for hater, eu vou mandar tomar no cu mesmo. É isso.